Uma boa tarde a todos. Que o Mestre Jesus se faça presente no coração de cada um de nós. Nós vamos então fazer uma reflexão a respeito de nossa atitude ante os escândalos. Em Marcos, capítulo 18, versículos 6 a 11, e no capítulo 5, versículos 29 e 30, nós temos: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. O escândalo, no sentido vulgar, é toda a ação ostensiva que vá ao encontro da moral ou mesmo do decoro. Então, o escândalo, ele não está na ação propriamente dita, em si mesma, mas está na repercussão que ela possa ter. E a palavra escândalo implica sempre na ideia de um certo ruído, de um certo tumulto. Muitos são os indivíduos que procuram evitar o escândalo e se contentam com isso, porque eles acreditam que, evitando o escândalo, eles não terão o seu orgulho ferido e também não perderão amigos, não perderão a projeção que eles têm. Essas pessoas, para eles, basta que as torpezas deles fiquem ignoradas. Eles continuarão, então, com a consciência tranquila, uma vez que ninguém tomou conhecimento do mal que eles praticaram. Essas pessoas praticam o escândalo escondendo. E essa ação, muitas vezes, tolhido pela posição social de destaque na qual eles se encontram. Então, essas pessoas são falsos moralistas. Ao invés de dar bons exemplos, em razão da responsabilidade de que eles são investidos, eles procuram agir no mal, mas sem que os outros tomem conhecimento. Já no sentido evangélico, a significação da palavra escândalo, que é usada com muita frequência, e muitas vezes nós não compreendemos o seu significado. O escândalo, no sentido evangélico, não é somente o que afeta a consciência de outro. É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Então, toda a reação má de um indivíduo para com o outro é um escândalo. Tenha ou não repercussão aquele ato que ele praticou. E o escândalo, então, é o resultado efetivo do mal moral. Portanto, o escândalo é todo procedimento contra a moral. É tudo que leva o homem a cair, que leva o homem à queda. Como mau exemplo, princípios falsos, abuso de poder e muitas outras ações. Nós temos lá na introdução, no que Marcos apresenta no Evangelho, que diz: ai do mundo por causa dos escândalos. O que é que nós podemos entender disso? Essa expressão é como se ela dissesse: infeliz do mundo de hoje que ainda vive o mal, onde o mal predomina. E nós perguntamos então, por que é necessário que venham os escândalos, se o escândalo é o mal? E a resposta, ela é fácil de nós compreendermos.
é porque o homem está em expiação na terra. E assim, vivendo em um mundo de provas e de expiações, eles se punem a si mesmos no momento em que eles estão em contato com os seus vícios. As primeiras vítimas, então, são eles próprios. E, com o decorrer do tempo, com a observação do que fizeram, do que praticaram, de como a vida está se apresentando para eles, eles acabam por compreender que fizeram o mal. O homem, como é imperfeito, ele é propenso para o mal ainda. Nós sabemos, lemos lá no Evangelho, onde diz que árvores más só dão maus frutos. A árvore boa dá bons frutos. Então, enquanto o homem ainda for tão imperfeito quanto é, vai acontecer o mal. Porque é uma consequência da nossa imperfeição. Não é que exista uma obrigação de nós praticarmos o mal. Não. O que acontece é que somos imperfeitos e, em razão da nossa imperfeição, o mal acontece, porque nós praticamos o mal. E a providência divina, ela vai se utilizar das nossas próprias imperfeições, quando nós usamos mal o nosso livre-arbítrio, quando não sabemos nos conduzir pelo caminho do bem, para fazer que nos ajustemos às leis divinas. E quando os homens já estiverem, então, cansados de sofrer, quando eles estiverem sentindo o mal, então eles irão procurar o remédio no bem. O homem pode praticar o mal, mas chega o momento em que ele vai se aperceber disso. E ele vai, então, buscar um remédio para aliviar a sua dor, o seu sofrimento. E ele só vai encontrar um caminho, que é o caminho do bem. Então, a reação dos vícios dos seres humanos serve para nós, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de prova para outros. Nós, se observarmos isso, nós vamos ver que é assim que Deus tira o mal, tira do mal o bem. E os próprios homens utilizam as coisas más, utilizam a escória. Por quê? Em razão do atraso. Então vamos procurar tirar também do mal o bem, para que possamos nos elevar. Tendo o homem que expiar seus erros do passado, é necessário que ele esteja em contato com aqueles vícios que ele tinha em encarnações passadas, ou mesmo nessa encarnação há um tempo atrás. Ele precisa entrar em contato com os vícios que causaram a sua queda, para que ele possa ser punido e tenha oportunidade de se regenerar. Então, Deus nos coloca em contato com os nossos erros, porque nós, através do nosso livre-arbítrio, no momento em que conseguimos, depois de muito pedir, uma nova reencarnação, naquele momento em que nos foi concedido a equipe espiritual de planejamento das reencarnações, os engenheiros e todos os demais espíritos especialistas que ajudam na programação da reencarnação, se nós ainda, como atrasados, não temos condições de opinar quais as provas que nós queremos passar para nos melhorarmos, como gostaríamos que fosse a forma de expiar determinados erros, esses espíritos amigos
nos orientam, nos mostram qual o caminho que nós poderíamos seguir para passar por situações que nos ajudem a nos elevar. E situações essas que nós possamos enfrentar, porque já temos condições para isso. Nesse momento em que ou nós escolhemos ou nós aceitamos a proposta dos espíritos que tratam da nossa reencarnação, nós estamos usando o nosso livre-arbítrio. Então, nós concordamos com o que nos foi oferecido. Nós pedimos determinadas coisas. Então, nós, ao entrarmos novamente em contato com vícios pelos quais nós já passamos, nós temos a força suficiente para vencê-los. Mas é preciso que tenhamos vontade, que tenhamos fé e que acreditemos que Deus está conosco, nos amparando e vai nos dar força para vencer todas as provas que nós tivermos que passar para nos regenerarmos, para nos melhorarmos. E Deus permite, então, o escândalo em respeito ao nosso livre-arbítrio. Porque Ele sabe que o sofrimento que nós tivermos, que sendo resultado dos atos maus que nós praticamos, nós vamos, de tanto errar, de tanto sofrer, voltar ao caminho do bem. Muitas pessoas podem pensar que o mal é necessário e permanente, que ele não pode desaparecer então, porque a pessoa acredita que Deus seria privado de um poderoso meio de corrigir as nossas falhas, de corrigir os culpados. E acredita então que é inútil melhorar o homem e pedir, inclusive, para que o homem faça a sua caminhada no bem. Agora, se nós pensarmos que não há mais culpados, também seriam desnecessários quaisquer castigos, porque todos são bons. Já a humanidade se transformando e passando a ser constituída de homens de bem, nenhum homem pensará em fazer o mal a outro homem. Não vai fazer o mal ao próximo. E todos serão ditosos e serão felizes, porque são bons. E esta, então, é a condição dos mundos mais elevados, dos mundos superiores, onde o mal já não existe. O mal foi banido desses mundos. E o mesmo irá acontecer com a Terra, quando ela tiver progredido o suficiente para poder se tornar um mundo de regeneração. Nós sabemos que nós já estamos a caminho do mundo de regeneração. A Terra está sendo preparada nos seus ultimatos para ser um mundo de regeneração. E nós temos que colaborar para que isso aconteça, evitando então o mal, progredindo. Porque cada um de nós progredindo, a Terra inteira progredirá. Mas assim como os mundos, muitos estão sendo promovidos, estão sendo melhorados, estão sendo criados novos mundos. E ainda existem mundos muito primitivos. E esses mundos primitivos, eles além de servirem para os espíritos primitivos, eles também servem de moradia, de habitação, como de exílio e de instância expiatória a todos os espíritos imperfeitos, aqueles ainda rebeldes, obstinados no mal, que foram expulsos dos mundos que se tornaram felizes
Porque nós sabemos que o mundo onde só existe o bem, aquele que ainda tem o mal dentro de si não pode entrar lá, para não prejudicar os bons que lá estão. Então o mal só existe na Terra em razão das nossas imperfeições. E quando todos nós nos melhorarmos, ou formos expurgados para mundos inferiores, em razão de nos mantermos refratários ao Evangelho de Jesus, aí o mundo será um mundo feliz, porque nele só estão os bons. Nós sabemos também que o processo normal da nossa evolução é através do amor. Que o sofrimento é apenas um recurso temporário, decorrente do mau proceder de nós, seres humanos. Nós temos ainda na colocação de Marcos a observação: mas ai do homem por quem o escândalo venha. Ele quer dizer, Jesus quis dizer, que o mal sendo sempre o mal, aquele que mesmo a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos forem utilizados, não vão deixar de praticar o mal, vão praticar o mal e, portanto, vão merecer a punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. Porque esse pai talvez tenha sido um mau filho também. E que o pai dele tivesse sofrido em função das suas atitudes, dos seus atos. Mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho, que ao seu turno será castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. No momento em que nós nos apercebemos de que dentro da nossa família ou dentro do nosso grupo de amizade tem aqueles que nos punem, que nos fazem sofrer, nós temos que pensar que nós provavelmente agimos da mesma forma ou de uma forma semelhante com aquela criatura. Por isso nós estamos passando por isso hoje. E compreender, aceitar com resignação e auxiliar através da prece para que aquela pessoa se melhore, para que ela não incorra no erro que nós incorremos em outra encarnação. Aquele que provoca o escândalo, ele é digno de pena. Por quê? Porque ele está sob o influxo da lei de causa e efeito. Ele sofrerá o que houver feito o outro sofrer. Agora nós temos que ver o seguinte: se eu pratiquei o mal, hoje estou sofrendo por isso, eu tenho a oportunidade de minimizar esse mal, de minimizar o meu sofrimento pela resignação, pelo caminho no bem, pelo viver e conviver bem com os meus irmãos de caminho. Então, o sofrimento vai se tornar mais ameno e mais suportável. Portanto, aquele que serve de instrumento para que aconteça o escândalo, aquele que é a causa do escândalo, então ele vai ser um instrumento para que a providência divina possa aplicar corretivo àqueles que erraram no passado. Mas só nós temos que lembrar que nem por isso o escândalo de hoje ficará impune. Se formos instrumentos
para a corrigenda de outro, nós vamos ser punidos por isso. Jesus usou uma figura enérgica quando disse: se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Seria um absurdo se nós considerássemos isso ao pé da letra, né? Que nós, então, iríamos destruir a nossa mão. Não. Nós temos que compreender que as palavras de Jesus significam que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo. Isso é, de mal. Então nós temos que arrancar do nosso coração todo o sentimento impuro, toda a tendência viciosa que ainda tenhamos. E quer dizer também que mais vale para o homem perder uma mão do que praticar com ela uma ação má, servindo de instrumento para a corrigenda do outro. Jesus não falou nenhum absurdo se nós compreendermos a figura alegórica que ele colocou e a profundidade das palavras de Jesus. Agora, nós temos que pensar que nós podemos interpretar assim essa expressão de Jesus, mas não podemos desconsiderar que a nossa mão pode efetivamente ser objeto de escândalo. Nós podemos usar as mãos para estrangular alguém, para usar uma arma contra uma pessoa, para escrever algo pernicioso. Então nós temos que lembrar disso. Não vamos cortar a nossa mão, mas vamos nos reformular, impedindo que ela faça o mal. Que façamos o mal através dela, porque ela sozinha não vai fazer o mal. Não. Devemos então entender nas palavras de Jesus que cada pessoa tem que eliminar de si tudo que possa ser objeto de escândalo. Como, por exemplo, sentimento de ódio, sentimento de rancor, o desejo de vingança, o complexo de superioridade, são objeto de escândalo. Então vamos refletir, vamos pensar como é que nós estamos agindo. Se nós estamos realmente compreendendo o ensinamento de Cristo. Então nós sabemos que constitui escândalo tudo que é resultado dos nossos vícios, das nossas imperfeições. Toda reação má de um para com o outro. Haja ou não repercussão. Que no sentido vulgar há necessidade da repercussão. No sentido evangélico, não. Havendo ou não repercussão, vai acontecer um escândalo, porque é o mal. Essa situação resultará na aplicação de corretivos dolorosos pela previdência divina. Aquele que venha provocar o escândalo. Aos que se desviaram do caminho traçado pelo Evangelho. Então, nós temos que lembrar, somos nós responsáveis para não cometermos novas faltas, para não nos envolvermos em escândalos que vão trazer para nós situações difíceis. Então, diante disso, qual deve ser a nossa atitude ante os escândalos? Nós sabemos, então, que o escândalo é o mal que existe, ainda em nós, inclusive. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar a nossa melhoria, buscar o nosso aperfeiçoamento,
E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso fazendo uma reflexão, fazendo uma análise da nossa vida, da nossa caminhada, do nosso viver diário. E vamos então encontrar dentro de nós, nos voltarmos para dentro de nós e encontrar quais as virtudes que nós já desenvolvemos. Quais as que nós precisamos desenvolver urgentemente e que é agora o momento para fazermos isso. Então, vamos nos melhorar, vamos corrigir os nossos defeitos, vamos buscar virtudes que estão dentro de nós, nós só teremos que desenvolvê-las. Porque se nós fizermos isso, a partir do conhecimento, do estudo e do conhecimento do Evangelho, se nós passarmos a vivenciar as lições do Evangelho na nossa vida, nós vamos, então, evitar sermos instrumentos do mal. Que nós não percamos a noção de que nós podemos prejudicar o nosso próximo. Então vamos nos corrigir para não sermos instrumentos para que o nosso próximo seja atingido pela dor, pelo sofrimento, para que as suas faltas sejam corrigidas, que os seus erros, então, do passado sejam resgatados. É necessário que aconteça isso, mas não vamos nós ser o instrumento para que a lei divina seja executada. E temos de lembrar também que não é Deus quem pune, não é Deus quem coloca o sofrimento no nosso caminho, não é Deus que nos faz sofrer. Nós, tendo consciência do nosso erro, sofremos por isso. Tanto que quando nos é dada a oportunidade de reencarnar, nós vamos pedir para passar por determinadas provas, por determinada expiação, para nos melhorarmos, para progredirmos e sermos seres que mais rapidamente chegaremos ao mundo maior. Então, não vamos provocar escândalo para não sermos atingidos pela lei da causa e efeito. Vamos vencer o mal com o bem. Vamos vivenciar o bem para nós podermos evoluir. Quando formos vítimas de escândalo, que algum irmão de caminho provoca o nosso sofrimento, vamos lembrar que é a oportunidade de vencer as provas com resignação, corrigir os erros do passado, vivenciar com resignação a expiação que nós temos que passar. Então, é importante nós compreendermos que aquele que está oportunizando que o mal nos aconteça, ele é uma vítima que vai mais tarde passar por sofrimento maior. Então vamos compreender e perdoar aquele que causou o escândalo, que foi instrumento para que a lei divina nos seja aplicada. Que soframos os corretivos necessários para vencermos e darmos um passo maior na nossa evolução. A nossa atitude deve ser sempre de compreensão e resignação. Então, aí nós precisamos buscar força para poder agir assim. Nós vamos ter que buscar amparo, proteção, para nos mantermos serenos, para podermos compreender o outro e perdoar o outro. E a prece, a meditação, vão nos ajudar, porque elas vão fortalecer a nossa fé, vão também fortalecer a nossa vontade de nos mantermos ou entrarmos no caminho do bem. Vamos andar pelo caminho do bem, porque temos compreensão e temos vontade de nos melhorar.
Vamos então, através da prece, nos defender para que não pratiquemos o mal e que possamos ajudar todos aqueles que estão próximos de nós e que se encontram em sofrimento. Nós temos que ver que o sofrimento do outro, daquele que está próximo de nós, muitas vezes é uma prova para nós. Então vamos ajudar para que essa criatura vença essa prova com resignação, com fé, com tranquilidade. Então vamos aproveitar esses momentos que aparecem em nossa vida e que nós sabemos do sofrimento do outro, mas não nos envolvemos, não vamos ajudar. Vamos aproveitar a cada oportunidade que surja para nós sermos os instrumentos do bem, não o instrumento do escândalo. Nós temos condições de fazer isso à medida que nós compreendermos que nós somos seres destinados à perfeição e que nós vamos levar mais tempo ou menos tempo dependendo da nossa compreensão, da nossa vontade. Então vamos pedir o amparo para que Deus nos fortaleça e que possamos andar no caminho do bem e auxiliar o nosso próximo. Obrigada pela atenção.